dia, boa tarde, vocacionados da Missão Boa Esperança. Não sei qual hora que você está acessando o nosso blog, né? E já foi anunciado qual é o nome do blog. O blog é emibes.blogspot.com. Você deve estar acessando esse blog agora para poder acessar essa matéria, que é Ciência das Religiões, mais uma matéria do plano de educação missionária. Nós queremos dar início a uma sequência de aulas online, né? Com o objetivo de facilitar, né, para quando a gente tiver aula, a gente já ter passado pela matéria antes e com isso facilitar o aprendizado. O pessoal que assistiu a aula e não puder ir na aula, né, já avisar a secretária para a gente poder, no outro mês, a pessoa vai fazer uma prova de avaliação. O pessoal que está com matéria atrasada, também se quiser adiantar, pode fazer uso das nossas aulas quando estiverem disponível no blog. Das religiões. Mais uma matéria importante na área da missiologia e que não pode deixar de fazer parte do nosso currículo. Bem, nós vamos passar por esse índice, e são esses aqui temas. Definição, vamos falar sobre o estudo das religiões, a natureza dessa matéria que a gente está dando, visões científicas da religião, e o foco de estudo no Brasil, como é que no Brasil a gente tem essa matéria, foco de estudo para o futuro missionário, o estudo das comparações de religiões, vamos falar sobre religiões monoteístas, panteístas e os dados estatísticos também sobre as religiões na atualidade. E por fim, um quadro comparativo doutrinário para a gente fazer comparação entre as religiões. Definição, né? Como está aí, vocês estão vendo aqui no slide, essa área da ciência das religiões é uma área ainda em construção, né? O nome mesmo está em... O pessoal está tentando discutir qual seria o nome correto para essa matéria. Alguns chamam de ciência das religiões, alguns chamam de ciência da religião. Então, assim, ainda no ciclo acadêmico está ainda tentando descobrir qual o nome correto para isso. Essa matéria é dada para pessoas que querem ser professores de religião de escola. Mas nesse estudo a gente propõe concentrar a nossa análise nas diferentes religiões, comparando com o cristianismo, para que a gente possa fazer uma apologia eficaz na hora da pregação do Evangelho. É muito útil para o vocacionado saber conhecer a religião, né, ao se deparar com alguma religião no campo missionário. Então, a gente vai falar sobre as três, né, sobre as religiões monoteístas e a panteísta, né, que também se tem um grande desdobramento. Isso vai ser muito útil, porque onde quer que esteja o missionário tem uma religião diferente. O estudo da ciência das religiões, ele remonta à época da filosofia grega, né? Filosofia clássica, onde tinha Platão, Sócrates, Aristóteles, né, sobre a existência da divindade, de um ser supremo maior. Mas o início mesmo do estudo científico mesmo das religiões foi no século XVIII, né, com David Hume e depois o Schleiermacher, em duas obras, né, importantes. Mas tem autores que dizem que, mesmo aparecendo esses dois filósofos falando sobre religião, o estudo deles não é ainda científico, propriamente dito. Então foi depois de David Hume e Schleiermacher que começou-se a tratar das religiões, né, da ciência da religião, como algo realmente científico. A natureza da matéria. A ciência das religiões não se distingue muito da teologia, né, porque os dois temas cogitam entender a respeito da divindade, a respeito, né, do ser supremo, a existência dele, a natureza, os seus valores, né, em cada religião. Então, estuda-se, portanto, a causa primária e os efeitos da religião sobre a sociedade. Então, acaba que o estudar ciência das religiões, a gente acaba tocando na teologia, né? Porque fala sobre crenças, valores da divindade, do ser supremo, fala
muito sobre a fenomenologia, né? O que ocorre, os ritos, os símbolos religiosos. Então, a gente acaba falando um pouco sobre divindade e acaba tocando nos assuntos da teologia. E o que é essas coisas, né? Qual é o efeito dessas religiões sobre a sociedade que a gente vive hoje? Visões científicas da religião. Então, existe pelo menos três visões sobre religião de maneira científica, né? Como você vê. Então, tem a visão empirista, né? Que plena, né? Empirismo quer dizer experimento, prática. Onde diz que a religião é incapaz de produzir conhecimento verdadeiro, pois suas formas de produção do saber são estranhas à razão e à ciência. Então, há um ramo empirista da ciência da religião que acredita que a religião não pode produzir uma coisa científica exata, né? Porque é estranha à razão. A outra visão é a visão de Immanuel Kant e Hegel. Diz que a religião é estudada como prática humana, abandonando-se qualquer busca do conhecimento verdadeiro sobre Deus, ou equivalente. A dimensão da religião é puramente humana, segundo eles, né? A religião é desvestida de dimensão cognitiva, reduzida às dimensões ética e existencial. É uma outra visão diferente da plena, né? Porque aqui, no caso, eles dizem que foi a humanidade que produziu esse conhecimento. Não tem nada aí de sobrenatural ou fenomenológico, né? E, por fim, a visão fenomenológica da religião, né? Que, como diz o termo, né? Fala de fenômenos. A parte do axioma. Axioma é aquela coisa que você acredita, mas não tem como provar, né? Parte do axioma antropológico, né? Aquela de que o ser humano é equipado com uma faculdade específica, a qual predispõe para a sensação presença do sagrado, né? É aquela crença em que o homem tem um senso nele já nato de que ele precisa buscar a divindade, buscar um ser supremo. Ela se ocupa das manifestações concretas, da experiência do sagrado na vida humana, tais como ritos, símbolos, doutrinas, éticas e instituições. Então, no nosso caso, né, que somos cristãos, né, praticantes, a gente vê a religião, né, fenomenologicamente, né? Então, assim, a religião, ela, para nós, né, não é simplesmente uma forma de saber, né, que a razão não possa explicar, a razão pode explicar, e a gente também acredita que, além de ser uma prática humana, né, Deus é que introduziu em nós esse desejo de buscá-lo e ele resolveu se manifestar fenomenologicamente a humanidade. Então, no nosso caso, nós cremos na visão fenomenológica da religião. Próximo tema é foco do estudo no Brasil. Então, os psicólogos, antropólogos, sociólogos, eles têm focado no estudo da experiência religiosa e particularmente em temáticas específicas que abrangem a natureza da experiência religiosa e sua relação com a institucionalização, experiência, né, de conversão e a migração religiosa, experiência religiosa e sua relação com a saúde psicomental, bem como estudos aplicados, que é o aconselhamento religioso e a atuação pastoral. Então, as pessoas que são interessadas nesse tema, né, são psicólogos, antropólogos e sociólogos, além dos teólogos, né, e dos missiólogos nisso, porque está ligada a diversas coisas que chamam a atenção, né, comportamento humano, psicomental, né, essa questão de igrejas que crescem, igrejas que diminuem, né, a migração, a experiência religiosa de conversão, que muitas vezes atinge algumas camadas, né, da alta sociedade, isso também chama a atenção, né? Então, alguns procuram saber sobre a experiência religiosa, e no caso dos teólogos, né, seria a questão do aconselhamento pastoral, é isso, aconselhamento religioso. Então, são essas pessoas que procuram
esse estudo, né? Psicólogos, antropólogos e sociólogos, além do que a gente já sabe, que são os teólogos. E os missiólogos tem que também procurar saber sobre isso, né? Porque todo o missionário, ele deve ser um missiólogo. Ele precisa também entender todas essas áreas, os desdobramentos, né, das religiões, os efeitos que elas têm sobre a sociedade, e avaliar e analisar. Porque muitas vezes é encontrado numa certa sociedade uma religião que tem uma grande influência naquele lugar onde está o missionário atuando, ele precisa entender aquilo. Então, ciência das religiões é um foco de estudo no Brasil que chama muita atenção, e onde quer que vá o missionário, ele vai precisar de conhecer essas áreas. Foco de estudo para o futuro missionário. Os vocacionados em missões devem ter ciência das manifestações humanas de outras religiões, perante o sagrado, em relação com a manifestação histórica e ética dos seus entes, suas exigências de culto, seus efeitos culturais e sociais por meio da religião instituída, para que, em comparação, possa demonstrar a superioridade da religião de Cristo. Ou seja, né, nós acreditamos dentro da missiologia que o Evangelho de Cristo ele é supracultural. A cultura de Cristo está acima de todas as culturas. Mas precisamos conhecer as culturas de outras religiões, para que a gente possa fazer uma comparação e demonstrar a superioridade de Cristo. Né? Porque a ideia de religar o homem a Deus nasceu de Deus e foi manifesto pelo seu Filho, Jesus. O cristianismo é uma religião de Cristo, de Jesus Cristo. É importante que o missionário possa entender outras religiões para que ele possa provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o único pela qual a pessoa possa ser salva. Mas para isso ele precisa demonstrar, através da comparação, né, do doutrina de Cristo com outras doutrinas. Então é importante para o missionário, né, o futuro missionário, que é o vocacionado, entender essa grande necessidade sobre como se manifesta outras religiões e outras culturas. Bem, temos aqui o estudo das comparações, né, que eu falei agora no slide anterior, sobre essa necessidade de comparar. Né? E antes de começar a falar, eu queria frisar que a comparação não é para deixar a outra pessoa esculachada, né, inferiorizar. Não. É só para mostrar para ela, né, que a boa notícia, a notícia de Cristo é a notícia perfeita. Mais do que qualquer outro tipo de religiões. A comparação entre religiões surgiu no século XIX. Nessa época, a Europa escapou do domínio religioso absoluto. Os estudos antropológicos e a paixão pela erudição fizeram com que o outro deixasse de ser uma maravilha, se tornasse objeto de estudo. Né? Ou seja, quando começou a irromper na Europa as grandes navegações, começou a ser descoberto outras religiões, né? outras formas de saber do fenômeno religioso. Então, a religião oficial europeia deixou de ser aquela única maravilha. Então, a religião passou a ser objeto de estudo para todas as pessoas a partir do século XIX. O estudo da comparação entre religiões demonstrou que não existem povos naturalmente ateus, que a religião parece ter sido anterior a todas as instituições, podendo-se então considerar a espécie do homo religiosus, uma verdade universal significante que nos permite comparar todas as crenças. Embora possamos encontrar o problema de não existência de uma religião original pura, mas para o missionário, entender a visão do mundo espiritual do outro poderá ajudar a entender o problema religioso da cultura em que ele se encontra inserido e facilitar a compreensão do Evangelho. Então, o estudo de comparações fez os estudiosos perceberem que há elementos ancestrais, antigos, que se observou nas ciências antigas que não participaram, né, que não tinha mesmo religião europeia. Descobriu-se alguns fragmentos da religião. Os povos não são ateus, por natureza. Né?
Então não é chegar e pregar no campo vazio. Qualquer cultura que o missionário for pisar, ele vai encontrar uma espécie de religião original, e essa vai ter que ser completada pela mensagem do Evangelho, ou rechaçada, ou melhor explicada. Então, o estudo das comparações vai mostrar aonde, né, na antiguidade foi desviada a ideia de Deus, né? A ideia do homo religiosos, né? Dá para entender que todas as sociedades, né, antigas procuraram um contato com Deus. E esse contato, né, ele foi sendo manchado pelo contato original. Mas quando o missionário tem em si, carrega com ele, né, entendimento de todas as religiões, antes de pisar naquele lugar e levando o conhecimento da religião cristã, ele consegue fazer uma comparação, fazer acertos, né, desautorizar, acertar, mostrar onde aquela área ali foi desviada da visão original, para poder facilitar a aplicação do Evangelho. Então, o estudo de comparações é muito importante para o missionário. Então, vamos falar agora sobre as religiões monoteístas, né? A comparação sobre elas. São religiões que acreditam em um só Deus e atribuem a ele a criação e a regência de todas as coisas. São três as religiões monoteístas, na ordem cronológica: judaísmo, cristianismo e islamismo. A primeira surgiu há 3 milênios, a segunda no primeiro século e a última no século 6 depois de Cristo. Ou seja, né, dos monoteísmos até hoje existentes, nós temos essas 3 religiões. O judaísmo nasceu, né, da história de Israel, que hoje nós já conhecemos, há 3 milênios atrás, e dela deriva a religião cristã, né, que surgiu no primeiro século depois de Cristo. E por último, no século VI, Muhammad diz ter tido uma revelação numa caverna que entre aspas, o anjo Miguel apareceu para o anjo Gabriel apareceu para ele para poder revelar a religião verdadeira. Então, o islamismo foi a última manifestação religiosa monoteísta da história. E é importante saber qual a diferença dessas religiões para a gente poder enviar o Evangelho, né, fazer alguns acertos. No caso do judaísmo, né, nós podemos, com o que Jesus quer, com o que ele revelou, nós podemos alcançar os judeus explicando que ele é o Messias. No caso do islamismo, a gente sente que houve uma certa deturpação do cristianismo, ou uma mistura entre religiões. Se o missionário não souber a diferença entre cristianismo e islamismo, e for para uma cultura islâmica, um país islâmico, ele vai ter dificuldade de poder comunicar o Evangelho. É bom saber a ocupação dessas 3 religiões principais, monoteístas. Nessas religiões, né, temos os locais sagrados. Né? Então, para os muçulmanos, a Meca e Medina são os locais sagrados de onde se originaram as religiões. Por trás desses lugares tem muita história aí de como Muhammad tanto iniciou sua pregação, como ele iniciou uma grande conquista para o crescimento. Para os judeus é o Muro das Lamentações, que é uma das últimas ruínas do acervo arqueológico da religião judaica. E para o cristianismo, tanto a cidade de Jerusalém, de onde surge o cristianismo, como em todos os lugares onde os cristãos pisarem, né, são lugares sagrados, né, que na verdade o sagrado é o cristão. O templo, segundo Cristo, é o próprio cristão. Onde o cristão pisar, o local fica sagrado. Mas nós consideramos a cidade de Jerusalém como o local sagrado de onde nasceu Jesus e de onde ele virá para buscar, para poder fazer cumprir todas as coisas. Continuando com o estudo das comparações das religiões monoteístas. As formas de adesão. No islamismo, o termo usado para adesão, em poder de uma pessoa, é chamado de reversão. Baseado na ideia de que as pessoas um dia foram de lá. Isso se dá de forma bem simples. Apenas recitando uma frase afirmativa, você já se torna um muçulmano. No cristianismo, o termo conversão traz consigo o teor confessional, além da passagem pelo rito do batismo.
né? Então, temos se converter já, se você sente que mudou de direção, você já assim já começou uma adesão ao cristianismo, né? Uma coisa prática. Além da passagem pelo batismo, né? Que é a confissão pública da sua fé. Já no judaísmo, devemos ter uma noção de povo eleito, né? Mas na conversão ao judaísmo, o rabino recusa o interessado pelo menos 7 vezes a fim de atestar a sua convicção. Então eles apelam mais para a convicção, né? É negado várias vezes para ver se a pessoa busca ali realmente e realmente quer fazer aquela mudança de vida e de religião. Os livros sagrados das religiões monoteístas. As 3 religiões se unem no que diz respeito aos livros sagrados. Todas elas são povos do livro, né? O Corão é ensinado e muitas vezes decorado pelos islâmicos. Nas madraças, que são as escolas, né? As escolas do Alcorão. A Torá, que é um livro sagrado do judaísmo, é protegida por uma cobertura lida sem ninguém tocar no livro. Já no cristianismo, os católicos usam a Bíblia como adorno do objeto litúrgico. Nem tanto para a leitura, mas como fazem os protestantes. Os protestantes usam a Bíblia como, né, a ideia de que a Bíblia é para uso de leitura diária, como uma direção para a vida a todo momento. Agora vamos fazer a comparação sobre as religiões politeístas, né? Religiões que não aderem só a uma divindade, mas a várias divindades. Quais são as características? Religiões politeístas afirmam sua crença em diversas divindades. Têm seu surgimento na antiguidade. Tiveram seu desenvolvimento na África, né, lá no Egito, e na Europa foi na Grécia, Roma e Escandinávia, e na Ásia foi na Índia. Na América, aqui na América pré-colombiana, os astecas e os maias também seguiram essa característica de religião. As principais religiões politeístas atuais são o hinduísmo, shintoísmo e animismo, começando pela maior, que é a religião o hinduísmo. É a terceira maior religião do mundo, cerca de 1 bilhão de fiéis, provavelmente a mais complexa. Ela engloba quase todas as tradições religiosas daquela região. Tem essa origem da pré-história, né, 1500 a 500 a.C. A despeito disso, as divindades que podem chegar a milhões fazem parte da vida cotidiana. Mesmo existindo templos, o culto é realizado normalmente nos lares, onde existem altares para os deuses favoritos. Baseado no karma, né, uma lei moral de causa e efeito, a reencarnação é o ciclo contínuo de renascimento a que estamos submetidos, chamado samsara. Então, é uma religião complexa porque não são poucas divindades, né? As pessoas podem prestar o culto em qualquer lugar, na sua casa, não precisa de ter um líder religioso, e se baseiam na reencarnação, né? Que crê num ciclo de vida, né, até chegar à perfeição. Essa é a religião da Índia e de alguns países da Ásia. Shintoísmo é a antiga religião politeísta do Japão, de origem autóctone e é ainda professada nos dias atuais até hoje, caracterizada pela adoração a divindades que representam as forças da natureza, pela ausência de escritura sagrada, teologia, busca da salvação, prescrição de conduta e mandamentos. É uma religião bem desprendida, não muito doutrinária, tá? Mas que ali as forças da natureza substituem Deus, a divindade, né? Ela tem sua origem no Japão, mas muitos outros países também seguem essa religião. Temos a religião panteísta, né? Não é uma religião monoteísta, nem politeísta. O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, imanente, ou que o universo, a natureza e Deus são idênticos. Sendo assim, os panteístas não creem num Deus só. Um Deus pessoal, antropomórfico, tem jeito, né, de alguma coisa semelhante ao ser humano, ou um criador.
A palavra é derivada do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Embora existam divergências dentro do panteísmo, as ideias centrais dizem que Deus é encontrado em todo o cosmos como uma unidade abrangente. As principais religiões, né, panteístas são o shintoísmo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Eu falei que o hinduísmo também é, porque o hinduísmo, ele, além de ser politeísta, ele é panteísta. E todos esses vários deuses do hinduísmo, eles também se fundem no deus Brahma. Mas as religiões panteístas, né, diferentes são o shintoísmo, o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Temos aqui o quadro, né, de dados estatísticos, né, é mais para vocês olharem, né, sobre como está representada as religiões no mundo aí. Né, o cristianismo está, né, acima, né, logo após vem o islamismo, em terceiro o hinduísmo, logo após vem o budismo e o judaísmo. São as 5 principais religiões, né, que o missionário vai encontrar no país que ele for. Ele vai encontrar uma ou mais dessas religiões, viu? Mas também tem as demais, né? Aqui nesse quadro a gente classificou 12, né, 12 religiões principais, as tribais, né? Tem as crenças chinesas também. E esse quadro dá uma ideia geral assim de como está, né, o mundo em relação às religiões. Isso força o missionário a tentar entender como são as crenças do local para onde eles vão, né? O missionário pode observar um mapa desse e descobrir qual tipo de religião ele vai encontrar lá, né, e já preparar de antemão quais seriam as respostas ante o cristianismo. Embora o cristianismo seja a maior religião, muitos países não são cristãos ainda ou não foram bem evangelizados. Quadro comparativo doutrinário, né? Para a gente saber a diferença básica entre as religiões. A gente começa, por exemplo, com o cristianismo aí. Foi fundado no século I. O islamismo foi criado na Arábia no século VI. O judaísmo foi em Israel no século XVIII, mais antigo. E o hinduísmo é muito mais antigo ainda, né? E veio da Índia. O budismo deriva do hinduísmo também, lá da Índia, mas foi no século VI a.C. O jainismo é também nascido na Índia, no século V, muito próximo ao budismo. Taoísmo na China nasceu também no segundo século a.C., no segundo milênio a.C., né? O sikhismo deriva da Índia também, é uma religião diferente do hinduísmo, mas também deriva da Índia. Confúcio criou o confucionismo no século III a.C. na China. E o shintoísmo no Japão. O livro sagrado do cristianismo, né? A gente pode aí fazer uma comparação. Temos o Antigo e Novo Testamento, que é a Bíblia. O islamismo tem o Alcorão. O judaísmo tem a Torá e o Talmud, diferente da Bíblia, né? O hinduísmo tem vários livros aqui, além do mais famoso, que são dos Vedas. No budismo, não considera a Bíblia, tem algumas obras literárias. O jainismo de pés da Bíblia segue sempre oral apenas. Nenhum livro se baixar do jainismo na Índia para você seguir, é tudo oral. E os demais religiões têm alguns ditos e ensinamentos em conjunto. O Deus do cristianismo esse Deus é uma trindade, são 3 pessoas em uma só. O islamismo, ele rechaça isso, ele acha que Deus é um Deus absoluto, é contra a triunidade. O judaísmo, Deus também é um Deus absoluto, porque eles não absorvem a ideia do Cristo ser Deus, além de não ter aceito Cristo. No hinduísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. No budismo, a mesma coisa, segue porque veio da Índia e veio também do hinduísmo. O jainismo segue também o taoísmo. Tudo é Deus é tudo. No sikhismo, Deus é indescritível, não tem como você descrever. No Confúcio, dizer que Deus é impessoal, não tem como você comparar ele a uma pessoa. E no shintoísmo, as forças vitais é que governam o mundo.
A salvação no cristianismo é através da fé em Cristo Jesus. Em Allah, em islamismo, apenas crer em Allah e as práticas de Maomé fazem de você um muçulmano. No judaísmo tem que ser feito a circuncisão para poder ser judeu e entrar na religião. No hinduísmo não existe vida eterna com Deus, é só apagar as luzes e o ser humano se funde ao todo, né? Ao todo que não é nada. No budismo é a mesma coisa, a pessoa chega a alcançar o nirvana, que é a evolução total, e se funde também ao cosmos também. E nas demais religiões pregam o equilíbrio, práticas humanitárias e o seguir da filosofia. Essa comparação pode ajudar o missionário, o vocacionado, a se colocar na grande comissão, né, sabendo o que vai fazer, o que vai falar, o que vai enfrentar pela frente. Conclusão. Concluindo então a matéria, dessa matéria importante do Programa de Educação Missionária para o vocacionado, entender a ciência das religiões como forma de se preparar para se deparar com certas crenças e práticas no campo missionário, seja no Brasil, no estado do Brasil, seja em missões transculturais, seja no seu bairro mesmo, trabalhando como missionário urbano. Vamos encontrar pessoas de diversas religiões, né, nesse mundo. Esse nosso país é tão pluralizado, né, e globalizado. É necessário entender, ter ciência das religiões, do que elas creem, quais são os símbolos religiosos, para a gente poder fazer uma objeção com respeito à crença do outro, poder compartilhar o que você aprendeu, o que você sabe, e aprender também com o outro também um pouco mais. Pode ajudar muito na evangelização, pode ajudar na eficácia da pregação do Evangelho. Essa matéria é muito importante, deve ser lida sempre. O quadro de comparação das doutrinas das religiões é importante para você poder já saber como chegar na pessoa e como falar, como fazer a comparação e mostrar que o Evangelho de Cristo é supercultural, está acima das culturas e é a melhor resposta para a necessidade humana em qualquer lugar do mundo.